História da Educação no Brasil, essa é a nossa primeira aula do curso de Política e Legislação da Educação Básica. Temos como objetivos, o objetivo mais geral realmente é conhecer os antecedentes históricos ao atual estado em que o nosso ensino se encontra. Mas como que a gente vai fazer para conhecer esses antecedentes? Aí entram esses objetivos específicos. Vamos procurar identificar os diferentes períodos da história da educação brasileira. E isso, na verdade, a gente só começa hoje e vai continuar ao longo do processo da construção da exposição do Padlet, porque vocês vão entrar juntos nessa construção do conhecimento, vão trazer aprofundamentos sobre os períodos da história da educação com os painéis, os murais digitais que vocês vão construir. O outro objetivo específico é entender a relação público-privado no contexto educacional. Porque nós temos essa relação, e ela é bem clássica, como que isso foi se formando ao longo da história, dentro de um contexto realmente. E compreender como se formaram as bases da educação para o trabalho no Brasil. A educação para o trabalho. É isso. Os diferentes períodos da história, a relação público-privada e as bases da educação para o trabalho, isso tudo junto vai nos permitir conhecer os antecedentes históricos ao atual ensino, atual estado do ensino no Brasil. E aqui a gente já começa falando desses períodos da história da educação no Brasil. Para começar, eu coloco a questão do que é periodização, por que existe isso. A periodização ela diz respeito a determinados critérios. Como classificar algo em períodos depende dos critérios que se escolhem para a classificação, que presidem a periodização. E no caso desses períodos da história da educação no Brasil, existem classificações que se baseiam em critérios internos a ela, que é o objeto aqui da investigação, a educação, critérios internos à educação, e outras classificações que se baseiam em critérios externos, como que esses critérios, como que algumas questões externas à educação a influenciam. Mas, na verdade, é muito difícil pensar assim em interno e externo e tentar separar as duas coisas, porque a influência é muito grande de um sobre o outro. Como a escola internamente se organiza, ela vai influenciar a sociedade, porque é ela que está formando as pessoas, que vão ser, que são a sociedade. E, ao mesmo tempo, externo à escola é a própria sociedade influenciando a escola. Mas, mais classicamente, assume-se um critério externo à educação, principalmente a questão política. Observa-se como que a política está influenciando a educação ao longo da história e, por causa dessa influência em diferentes momentos, e que a política se organizou de uma maneira diferente, a educação era de um determinado estilo. E, nesse sentido, a gente vê uma periodização bem clássica, que é dividir a educação no período colonial, a educação no Império e a educação na República. Essa é uma classificação mais genérica que existe. Eu estou usando aqui Demerval Saviani, que é um autor bem importante, brasileiro, e ele desenvolve uma tendência pedagógica
Pode copiar, sim, à vontade. Essa parte aqui é até importante que vocês anotem esses períodos, porque é em torno deles que vocês vão trabalhar na exposição do Padlet. Vocês vão ver que eu vou falar bem pouco sobre cada um para não ficar maçante a aula. E aí, ao invés de eu ficar falando, vocês pegam e cada equipe vai construir um mural digital em torno de cada um desses períodos. Cada equipe vai escolher um dos períodos, por isso que eu falei, é importante que a gente consiga ter equipe trabalhando com todos eles, porque aí a gente entra mais a fundo neles, nos períodos. Eu estava falando de Demerval Saviani, ele desenvolve uma tendência pedagógica, que é a tendência pedagógica teórico-crítica social dos conteúdos. Com essa tendência, ele mostra que é importante nas escolas que o professor trabalhe os conteúdos com os alunos de acordo com o contexto histórico. Como que aqueles conteúdos que estão sendo trabalhados fazem sentido dentro de um contexto em que a gente vive. E aqui essa periodização ela é centrada nos aspectos internos ao processo educativo sob influência dos externos. E é uma periodização desse autor, Demerval Saviani. Ele divide em etapas e dentro das etapas tem os períodos. Aqui a primeira etapa são antecedentes à educação pública atual. São períodos históricos anteriores. Aí na segunda etapa a gente já vai entrar na educação como ela foi se formando, já entrando assim nesse sistema atual. Mas vejam, aqui nós temos 3 períodos. O primeiro é de 1549 a 1759. É a pedagogia jesuítica. Os jesuítas estavam presentes no Brasil, foi um período ainda de colonização, e os jesuítas tinham as escolas públicas, que eram religiosas, com uma pedagogia bem tradicional. Pedagogia tradicional, ao longo do curso de licenciatura, vocês vão entender que essa pedagogia tradicional é essa das aulas expositivas. Ela é bem centrada no professor, o professor que vai ensinar e os alunos têm que apenas escutar e aprender. Hoje em dia, nós já temos várias tendências pedagógicas diferentes, inclusive acabei de citar a tendência pedagógica que o Saviani propõe, que é histórico-crítica social dos conteúdos. Ela é bem diferente, ela não é centrada no professor, ela é centrada nos alunos, nas necessidades que os alunos têm, na contextualização do que se ensina, para que fique mais fácil a aprendizagem. Mas aqui, nesse período jesuítico, a pedagogia é bem tradicional, é o professor falando, os jesuítas. E os alunos têm que escutar e aprender com eles, como se os alunos não tivessem nada com o que colaborar no seu próprio ensino-aprendizagem, no seu próprio processo, no processo que eles estão submetidos de ensino e de aprendizagem. A escola tradicional, nova e tecnicista, a tradicional é essa da exposição mesmo, né? Exposição, principal elemento é a aula expositiva, e as provas avaliações são pontuais, são provas, o aluno é visto como um receptáculo, recebe, é como se ele fosse uma tábula rasa, né? Que chega vazia de conteúdos e o professor tem que enchê-lo, né, preenchê-lo de conhecimentos. O professor é o detentor do conhecimento. A escola nova, ela não vê dessa maneira. Ela já vê que o aluno, ela está bem influenciada pelas teorias do ensino e da aprendizagem, principalmente que tem origens da relação entre psicologia e educação. E a escola nova, ela percebe que os alunos têm diferentes necessidades individuais e mesmo de acordo com a idade em que o aluno está. A escola nova, ela se propõe a oportunizar para o aluno
momentos para que ele faça descobertas, não é um professor sempre preenchendo os alunos de sentido, os alunos já têm seus próprios sentidos, já chegam com seus sentidos na escola. Cabe ao professor descobrir que sentidos são esses, dando espaço para que os alunos se expressem. Só que o professor auxilia, a nova seria uma troca, exato, é mais troca, é baseado na troca. O professor, ele facilita, ele media, ele não é o detentor pleno do conhecimento. E a escola nova, ela se baseia muito em Jean Piaget e outros autores. Piaget, ele mostrava que o aluno, qualquer pessoa, na sua infância, na sua adolescência, mesmo na fase adulta, ela aprende muito mais através das próprias descobertas que faz, do que simplesmente ouvindo o que os outros têm a dizer. Aí a escola nova, ela propõe muitos experimentos. Realmente o aluno precisa botar a mão na massa. E a tecnicista, que você perguntou também, ela é mais voltada para formar para o trabalho. Aí a tecnicista, ela é muito rigorosa no sentido de seguir à risca, o professor geralmente segue à risca apostilas, é um método apostilado, os testes objetivos, não dá muito espaço para essas descobertas, não dá muito espaço para troca emocional, afetiva. Sistema S? O que é o sistema S? Essa me escapou, eu não sei o que é o sistema S. É tecnicista? Eliane? Ah, sim, sim. SESI, Senai, isso. É exemplo, sim. São exemplos. E algumas escolas que essas são típicas, são clássicas, né? Preocupada em produzir certificado, dar certificado para os alunos poderem usar no trabalho. E aí acaba sendo muito assim, voltada também é muita repetição, não é a descoberta, não tem descoberta. Né? Agora sim, a gente está falando de essas três que a Eliane perguntou, elas são tanto a tradicional, a escola nova, quanto a tecnicista, elas são tendências chamadas não críticas. Nós temos também as tendências críticas. E aí nós entramos em Paulo Freire, educação libertadora, com Paulo Freire, a educação libertária, e um grande nome é Miguel Arroyo na educação libertária, e aqui, a Saviani, isso que eu estava falando, que é a histórico-crítica social. Aí são outras tendências já pedagógicas que se preocupam mais também com a questão de politizar mais o pensamento dos alunos e torná-los mais críticos dentro da sociedade, não apenas aprender conteúdos, mesmo que seja através da descoberta, claro que é melhor, né, trabalhar assim como a Escola Nova propõe. Mas sair um pouco da apenas conteudismo e levar os alunos para uma aprendizagem para a vida. Paulo Freire é excelente nisso, né? Nesse sentido, tem vários livros, inclusive disponíveis na internet para download. É fácil, as obras deles são ótimas de ler, é muito bom. Eu sugiro para vocês, né, que desde já comecem a conhecer melhor esses autores das escolas críticas, das tendências críticas pedagógicas. Mas aqui a gente ainda está na pedagogia jesuítica, que é bem antiga, né? 1549, 1759, uma forte influência do modelo educacional europeu, o que não é, de maneira alguma, adequado você propor um modelo que vem lá de fora, imagina, para as nossas populações indígenas. E isso caracterizou muito um período de repressão, porque os nossos indígenas, eles não eram, de maneira alguma, seres primitivos que não detinham de conhecimento nenhum.
E não são, mesmo hoje em dia. Os nossos indígenas tinham seus próprios conhecimentos, suas condições de vida, tinham sua sabedoria e suas maneiras de ensinar e aprender. Então, aqui começa a repressão, a marca principal desse período é a repressão. E vem, ainda tem resquícios disso até hoje em dia. E por esse motivo existem políticas afirmativas, de ações afirmativas contra essas repressões e essas tendências pedagógicas que eu acabei de falar, que são críticas e que visam a estabelecer uma liberdade maior, né, dos alunos. E liberdade de pensamento, de expressão. Existe etnoeducação voltada realmente para as populações tradicionais, povos indígenas e outras comunidades tradicionais. Tudo isso faz parte de um momento, de um outro momento. Né? Aqui, logo depois da pedagogia jesuítica, vem a pedagogia do Marquês de Pombal. Eles expulsaram os jesuítas do Brasil por questões de sentirem que os jesuítas estavam tentando tirar vantagens para a sua própria instituição e eles que queriam a vantagem toda para eles, né? Então surgiu a pedagogia pombalina, esse período de 1759 a 1827. Marquês de Pombal ainda tinha, assim, vertente religiosa, mas voltou mais para uma vertente leiga, da pedagogia completamente tradicional. Falava-se que era muito ruim a qualidade do ensino, os professores eram mal preparados, mal pagos. E foi um período de caos, realmente, da nossa educação, esse período do Marquês de Pombal, e durou bastante, né? 1759 a 1827. São 70 anos. Que sufoco, né? A nossa educação, a educação brasileira, vocês veem que o histórico já é bem conturbado, e ela sempre passou por momentos difíceis, e ainda continua passando. No terceiro período já começam umas tentativas de organizar melhor a educação pública. Foi entre 1827 e 1890, mas ainda essas tentativas são muito descontínuas. Descontínuas porque cada um que assumia o poder mudava tudo o que o outro fez. E isso, na verdade, é uma coisa que continua até hoje em dia. Quando a gente analisa a educação brasileira, a gente vê essa descontinuidade na organização da educação. São descontínuas intermitentes essas tentativas, mas é aqui nesse período que começa a surgir aquela ideia da escola normal. Escola normal já indo em direção ao que hoje nós chamamos de ensino médio. Até então era apenas a educação mais básica que nós chamamos de ensino fundamental atualmente. Mas sem essa organização que nós temos no momento. A história da escola pública propriamente dita, ela está aqui já nessa segunda etapa. Tem um primeiro período de 1890 a 1931, sob a influência do iluminismo republicano, aqui já é o período da República, e o aparecimento de escolas graduadas, essa ideia de graus, começa a surgir aqui, como nós temos, né? Você entra na primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, e assim por diante. Isso é a escola graduada. A implantação das escolas primárias, já de uma maneira mais organizada, muitos movimentos, muitas reformas, e inclusive voltados para a formação de professores nas escolas normais, que depois a gente veio a chamar, durante um certo tempo, de magistério. Em seguida,
a partir de 1931 a 1961, o Demerval Saviani já coloca como um segundo período, em que há uma regulamentação nacional maior, já mais organizada. Vai, aos poucos, gradualmente, o sistema de ensino vai sendo organizado. O ideário pedagógico renovador aqui já começa essa ideia da escola nova, que a Eliane estava perguntando sobre a escola nova, né? E a gente falou um pouco sobre isso. Nesse período já começa a nascer essa vontade de mudar as práticas de ensino e de aprendizagem, e surge um movimento realmente, o movimento da escola nova, uma pedagogia renovadora. E vejam, já essa regulamentação nacional já leva a ter escolas primárias, escolas secundárias e ensino superior. Então, as primeiras universidades começam a aparecer nesse segundo período da segunda etapa da história da nossa educação, da educação brasileira. E a primeira lei de diretrizes e bases, que vocês veem aí mencionada, a LDB, é de 1961. Exatamente nessa tentativa de organizar melhor. Então, a gente vê uma regulamentação maior, a preocupação, né, com o ideário pedagógico renovador. E a partir de 1961, e o divisor de águas aí é essa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, de 1961 a 1996 é o terceiro período. A aprovação de uma nova LDB, que é a nossa atual, é a lei número 9.394/96, que vai ser aqui um outro divisor de águas, é onde termina esse terceiro período. Mas a gente vê que aí já surge, nos anos 60, a pedagogia tecnicista, e nós estávamos conversando sobre ela também. E a Eliane citou como exemplo o Sistema S, Senai, SESI. Aqui começa essa articulação para uma pedagogia tecnicista, porque nos anos 60 há uma preocupação com uma concepção produtivista da escola, que a escola seja mais voltada possível para o mercado de trabalho, para preparar para o mercado de trabalho, porque entre os anos 60, dos anos 60 para frente, a industrialização se acelera e o comércio, tudo isso. Mas também é uma preocupação com a unificação normativa, normatizar a educação nacional, organizar ainda mais. Ali no segundo período já havia uma preocupação com regulamentação nacional do ensino, mas aqui isso se torna ainda mais visível. Principalmente o que nos leva à aprovação da nova LDB, que é a LDB de 1996, e a gente vai estudar ela melhor na disciplina. A gente encontra outras periodizações, porque essa que eu estava usando era do Demerval Saviani, vai até 1996, e aí de 96 para cá já é esse período em que nós estamos, com LDB, Constituição Federal, e essas organizações que vocês, organização didático-pedagógica, que vocês vão me ajudar a construir um estudo a partir dos seminários que vocês vão montar. Mas tem outras periodizações, a gente pode encontrar menções a mais períodos, como o período jesuítico, pombalino, joanino, imperial, período da Primeira República, da Segunda República, do Estado Novo, da Nova República, do regime militar, da abertura política a partir de 1986, ou seja, depende do autor que a gente segue. Eu escolhi aquela organização ali de Saviani, porque ela me pareceu mais didática e mais simples. Imagina se a gente pegasse assim, né, todos esses períodos. A oportunidade de educação no campo se deu a partir da aprovação da LDB.
A LDB, ela realmente fortaleceu essa ideia da educação do campo, é ali que existe realmente, né? Começa a haver uma preocupação maior em implantar, em adaptar, né? Porque a LDB, ela contém isso, né? A proposta de adaptar para as condições do meio rural e as necessidades das populações do meio rural, um ritmo próprio que elas têm, e também a LDB se preocupa, contém a questão da contextualização. Ela propõe uma base nacional comum curricular, mas ela também propõe uma parte do currículo que seja adequada para cada contexto, né? Uma parte mais específica, complementar. E é ali realmente que a educação do campo começa a ser mais organizada. O êxodo rural é isso, mercado de trabalho. E também, às vezes, eu estou vendo assim, porque eu estou trabalhando com educação voltada para comunidades tradicionais, né? O meu interesse pessoal está sendo esse, etnoeducação, etnodiversidade. E o que eu vejo através desses meus estudos, que algumas pessoas, alguns jovens, chegam a uma certa idade de comunidades, mesmo assim, de comunidades tradicionais e também em outras comunidades. Sai buscando ensino, mas também com interesses, começa a desenvolver outros interesses, é isso que eu ia dizer, né? É aí que eu queria chegar. Começa a se desinteressar das suas tradições, da maneira como a sua comunidade original, a sua comunidade de pertença, vive, e, e nem se identifica mais, né, com a sua comunidade, quer buscar o que parece ser facilidades, né? Eu, pessoalmente, não acho facilidade, né? Embora eu use todas essas coisas, né, de internet, o que está disponível no meio rural, no meio urbano, eu pessoalmente prefiro a vida rural. Eu acho muito mais saudável e aprecio muito a maneira como as comunidades tradicionais ainda conseguem manter-se. Né? Mas é isso, é a busca por mercado de trabalho e muitas vezes por um outro estilo de vida mesmo, se empolgam com o meio rural, meio urbano e querem sair do meio rural. E tem essa evasão. Mas o principal fator, sem dúvida, é mercado de trabalho, é buscar trabalho. E aqui, em torno dessa parte, eu coloquei aqui orientações para atividade assíncrona. Nós vamos falar melhor na semana que vem. Mas a partir de agora do Padlet, eu já vou ter uma noção mais ou menos de como que vocês se organizam em equipes, quantas equipes ou duplas que vão ter, no máximo equipe de 3. E vamos ter que dividir os períodos, esses 6 períodos que nós vimos pela descrição de Saviani, para que as equipes, para que não fique faltando nenhum período, né? Que tenha todos os períodos, porque às vezes a escolha das equipes vai tudo para alguns períodos e outros ficam a descoberto. A gente tem que cuidar para que isso não aconteça. E como eu já falei na apresentação inicial do plano de ensino, nós vamos ter estudos, debates em equipe e o Padlet para trabalhar melhor esses períodos aqui. Mas dentro disso ainda é interessante a gente pensar um pouco sobre o processo formativo da relação público-privado no contexto educacional, que essa relação ela foi se modificando ao longo do tempo e sempre tomando por base o que as cartas constitucionais, as constituições, que foram diferentes constituições, e as legislações específicas, o que elas propunham. Só que essas cartas constitucionais e as legislações, elas também refletem os interesses de cada época, os interesses
políticos, sociais e culturais. E, às vezes, os interesses políticos, eles acabam sendo hegemônicos, eles até abafam algumas coisas que seriam interesses da sociedade. A gente vê isso até no momento atual acontecendo. E isso sempre acontece ao longo da história. Mas a educação administrada a partir de interesses privatistas, orientações privatistas, ou seja, privatizar, ela veio assim, voltada para uma eficiência, uma competitividade, a aquisição de resultados, independente dos meios que fossem utilizados para atingir essa eficiência, essa competitividade, os resultados. Isso aconteceu muito e ainda acontece em muitas escolas privadas, particulares. O que é muito parecido com essa questão da educação da tendência pedagógica tecnicista, que ela é muito voltada para a eficiência, para a competitividade, para os resultados, tanto na formação do aluno quanto para ela mesma, a escola privada, ela quer ter isso, né? Ela quer ter graus de eficiência, de competitividade, de resultados que sejam favoráveis para ela se manter no mercado, porque é privado, é um grupo privado, e para que ela seja assim, principalmente no resultado, exatamente. Para que ela seja assim, ela quer ver isso por parte dos alunos. E aí, muitas vezes, é independente dos meios que são utilizados e algumas questões que a gente estuda nas teorias de ensino-aprendizagem acabam sendo deixadas de lado. Mas surgiu esse processo aí da privatização, ela vem a partir de um esforço por parte da elite mesmo. A elite querendo impor uma resistência em proporcionar uma educação para todos. Porque aí a privatização significa que só os alunos que têm dinheiro é que podem estudar. E, aliás, privatização significa isso sempre, né? Um governo que ele é muito voltado para a privatização é porque ele está preocupado com a elite. Muito mais com a elite do que com o povo. Mas aqui, nos anos 20, houve uma promoção forte dessa educação sob a tutela das empresas, do privado, das necessidades que a elite demonstrava, os interesses da elite. E Peroni, esse autor, Peroni e Colaboradores, de 2013, ele mostra no seu trabalho que isso surgiu a partir do uso mesmo da situação em benefício próprio dessas elites, das próprias elites, afastando a parcela pobre do acesso à educação. E nesse sentido, uma coisa importante a gente pensar, como embora a escola pública, geralmente ela passa por muitas dificuldades e precarização das suas estruturas, ela tem uma função muito importante. E não só as escolas, a universidade pública também, porque é esse acesso à educação para todos. Mas esse processo aqui, o processo formativo foi esse, realmente voltado para interesses de uma elite, em resistência a essa educação para todos. Mas nos anos 90 já veio um movimento forte, movimento Todos pela Educação, anos 90. É exato, o acesso à educação ele já é limitado mesmo, principalmente na zona rural. Privatizando, pior ainda, mais complicado ainda. Muita gente fica sem estudar. Esse movimento nos anos 90 ele teve um envolvimento de empresariado brasileiro e por isso muitas vezes ele tem sido criticado também. Foi empresariado a partir de propostas que estavam alinhadas o topo da pirâmide, que é a minoria, né, esse topo da pirâmide,
Isso é bem pensado, Eliane. E a gente tem que ficar ligado nisso, né, para que essas coisas não se tornem hegemônicas sobre uma grande maioria, uma minoria hegemônica sobre a maioria. Né? Por isso, por esse motivo, as tendências pedagógicas críticas que eu estava mencionando, né? Educação libertadora de Paulo Freire, libertária, Miguel Arroyo, a teoria histórico-crítica de Saviani, tudo isso é bem importante, fundamental para gerar um senso crítico mesmo nas pessoas, e não serem conduzidas por esse, meramente, né, cegamente, por esse topo da pirâmide aí. Esse movimento dos anos 90, ele é fortemente criticado pelo envolvimento com o empresariado brasileiro, com propostas que eram alinhadas com as reformas educacionais, que foram muitas vezes implementadas em outros países, na Europa e outros países latino-americanos, mas sempre contando com parcerias com o setor privado e desobrigando o Estado, né? O Estado se desobrigando. Esses governos que falam que são democráticos e que, na verdade, levam tudo para esse lado aí da privatização. E é uma manifestação de desobrigação do Estado. O Estado não tira o corpo fora, deixa por conta das empresas, do empresariado, ou repassa a responsabilidade para a própria escola, a responsabilidade da escola, não do governo. É sempre a responsabilidade de alguém. Joga sempre a responsabilidade para alguém, a batata quente vai para o colo de alguém. Quando, na verdade, o governo tem, sim, responsabilidade. Inclusive em garantir a educação para todos. Mas aqui nos anos 90 teve esse movimento, mas envolvendo muito o empresariado. Aí, por esse motivo, muitas pessoas reclamaram também. Teve o movimento contra movimento. E as tecnologias de ensino-aprendizagem que realmente foram surgindo, uma diversificação maior, mas sem considerar diferenças regionais, porque vem de países europeus para o Brasil. Isso é eurocentrismo, uma visão eurocêntrica da educação, achar que tudo que é promovido pela Europa, pelos Estados Unidos também, vai servir para todo mundo. E não é verdade. É uma padronização, replicação de coisas, de modelos que às vezes não servem para realidades como a nossa e outras realidades, então, sem considerar realidades, diferenças regionais. Isso foi acontecendo nos anos 90. E aqui também aquela questão, só para complementar, a gente já está quase no final dessa explanação, a questão da educação para o trabalho. Com o início da industrialização brasileira, veio a instituição do ensino profissional no Brasil. Isso começou já no início do século XIX, portanto, anos 1800, com Dom João VI, quando foi feita a abertura dos portos da colônia, e autorizando um comércio internacional, aí houve um crescimento da industrialização no Brasil, quer dizer, houve o início de uma industrialização que foi crescendo, e isso exigia mão de obra, levou a essa relação da educação com o trabalho. E, na verdade, até antes disso já havia essa preocupação, porque o ensino brasileiro ele já começou pensando nisso. Quando a corte portuguesa veio morar no Brasil, é que houve uma preocupação maior de preparar pessoas por causa da presença da corte no Brasil. Mas cresce mesmo essa preocupação em gerar bases da educação para o trabalho, mais fortemente foi nesse período aqui, no início dos anos 1800, Dom João VI abrindo os portos para o comércio internacional. No início, o ritmo da industrialização era lento,
e o ensino profissional não se expandiu tanto, era mais para a manutenção de um trabalho escravo, mal pago, por um longo período, que havia uma necessidade de capital, ou seja, de crescimento econômico, e de mão de obra para a lavoura, e de mão de obra para outras frentes de trabalho também. E nesse período, vejam ali, em 1809, surge o Colégio das Fábricas, no Rio de Janeiro. É a primeira instituição de ensino profissional que foi criada, e ela, olha a função dela, era abrigar órfãos vindos de Lisboa. Órfãos vindos de Lisboa. E preparar esses órfãos para o trabalho. Mas teve, a partir desse Colégio das Fábricas, foi em 1809, ele se tornou referência para outros colégios, e nesse ritmo, que foi um pouco lento, da industrialização inicialmente no Brasil, o ensino profissional ele foi se expandindo mais devagar, e o Colégio das Fábricas ele se tornou uma referência. Foi havendo um processo de transformação dessas relações de produção na segunda metade do século XIX, ou seja, depois de 1850, de 1850 para frente, começa essa transformação se torna mais nítida. Foi nesse período que surgiu o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, 1873. Ali o aluno era admitido como um aprendiz. Tem algumas gravuras que mostram esse tipo de liceu. O primeiro foi de São Paulo. Outras oficinas desse tipo também foram formadas depois da segunda metade do século XIX. O aluno é admitido na oficina como um aprendiz, ele vai ser um auxiliar de um operário adulto, recebe no início um pequeno salário. Ele já é auxiliar de alguém, ou seja, ele está aprendendo e produzindo ao mesmo tempo. Por isso é chamado liceu de artes e ofícios. Aprende um ofício, estuda e, ao mesmo tempo, produz, ganhando um pequeno salário. Isso surge a partir de 1873, com esse liceu em São Paulo. Isso, os programas de jovem aprendiz, exatamente, Jaci. É bem assim mesmo, né? Esses aqui são os primórdios no Brasil desse tipo de programa, que é interessante, até um certo ponto. Não que todo mundo necessite disso, ou que o sistema de ensino tenha que ser todo voltado para isso, porque as necessidades são diferentes e as possibilidades de formação também. Temos que diversificar ao máximo o sistema de ensino. Em 1909, o governo federal deu início ao ensino profissionalizante oficial. Nós vimos que começou com o liceu em São Paulo, né? De Artes e Ofícios, 1873. O novo programa de ensino médio, mais ou menos, também. Mas ele tem muitas outras influências. E aqui a gente continua falando um pouco dessas influências até chegar a esse momento atual. Em 1909, esse tipo de ensino profissionalizante ele foi oficializado com a criação de 19 escolas de aprendizes artífices em diferentes estados. Vejam, já pulou para 19 escolas. E nesse mesmo período, já, portanto, início do século XX, o governo federal ele criou uma rede de escolas de aprendizes artífices em vários estados. Começou com as 19, né? Beatriz, acontece, né? Aí depois, qualquer coisa, você pode assistir essa aula como um todo no vídeo que eu vou deixar lá disponível no Classroom. Aí nós temos a criação de 19 escolas, inicialmente, depois a criação de uma rede de escolas de aprendizes artífices e a expansão da industrialização acontecendo, principalmente em torno do estado de São Paulo, nesse início do século XX, o que exigia mais trabalho qualificado.
devido a essas demandas das novas indústrias. Então, o ensino profissional ele foi estabelecido a partir de um sistema de educação técnica, sob os moldes da sociedade capitalista, que estava já em vários países do Ocidente e que tem como principal objetivo racionalizar as atividades humanas e adaptar o homem à máquina. Aqui é uma crítica realmente de Nascimento 2011, como que era essa adaptação do homem à máquina. Tinham testes de seleção ou provas psicotécnicas que classificavam os alunos. Basicamente isso, é curto e grosso mesmo, é aprender para o trabalho. Se você não aprendeu, você não pega trabalho, é desclassificado. Teste de seleção. Prova psicotécnica é só isso. E, na verdade, ao longo do curso de vocês, na licenciatura, vocês vão ver coisas maravilhosas, que saem bastante desse padrão aqui. Quando vocês estudarem nas próximas disciplinas, as teorias de ensino-aprendizagem, as tendências pedagógicas, metodologia, né, métodos de ensino, de ciências, tem várias disciplinas que vão ilustrar lindamente como é possível fazer algo muito mais bonito do que isso. Mas existe também porque é necessário, até um certo ponto, ter mão de obra para algumas frentes de trabalho que precisa desse tipo de formação. Como uma síntese conclusiva dessa nossa primeira aula, tem aqui que a história da educação ela acompanha realmente os processos sociais, econômicos e políticos do país. Nós vimos, a partir dessa retomada aí, embora ela seja breve, porque se fosse falar da história social, econômica e política e a educação dentro disso, nós iríamos precisar de muito mais tempo. Nós fizemos o quê? Uma revisão bem geral. Escola sem partido veio para isso, limitar o professor. Perdi o teu comentário. Deixa eu ver aqui. Escola sem partido veio para isso, limitar o professor e a liberdade do senso crítico, tentando quebrar essa linha de pensamento. Sim, exato. Escola sem partido não faz sentido nenhum. A gente precisa quebrar com isso mesmo, não só com Demerval Saviani, mas com Paulo Freire e todos os outros autores, todas as outras tentativas de estabelecer uma educação que liberte, que leve uma expressão mais crítica política dos alunos. Escola sem partido é isso aí mesmo, é para tirar, né, para deixar nublado, né, esse aspecto do ser humano. Mas aqui é importante, vejam, por aqui vocês veem a importância, né, de não ter como separar a educação dos processos sociais, econômicos e políticos. Não tem como formar pessoas separando aquilo que se ensina, e Demerval Saviani é ótimo nisso, aquilo que você ensina na escola, separar do contexto que está acontecendo em torno de você, dos alunos. Mas sempre aconteceu. Por que isso acontece? Porque muitas reformas estavam alinhadas com os interesses das elites dominantes, assim como atualmente também a gente vê isso. E acaba aparecendo, esse alinhamento ele acaba aparecendo na relação público-privado e na educação para o trabalho, como nós estávamos estudando agora. Mas, para finalizar, então, trata-se apenas de uma introdução mesmo. Tem livros, artigos dedicados a esses assuntos, isso é bem extenso. Foi só para a gente começar, né? Aqui eu coloco... Foi interessante que a Eliane comentou, teve mais alguns comentários de vocês, e a gente pensar um pouco nessas situações, nas escolas rurais, nas escolas diferenciadas. Tem alunos diferentes uns dos outros, tem sociedades diferentes umas das outras, não dá para ser tudo centrado em torno de um modelo padrão, hegemônico, um modelo lá da Europa, de outro país,
ou mesmo voltado apenas os interesses de uma elite e esquecer o resto. Aqui eu coloquei essas escolas só para ilustrar, né, nas conclusões do final. E chegamos no roteiro da atividade. Agora, os períodos da história, aqueles 3 períodos de Demerval Saviani, eles estão num roteiro. Eu não disponibilizei hoje, vou disponibilizar amanhã. Hoje era só essa introdução aqui, esse nosso encontro, mas você já pode ir se organizando em equipes de no máximo 3 integrantes. Vejam aqui, esse roteiro ele está bem mais detalhado para vocês, vai estar amanhã disponível a partir das 8 da manhã no Classroom. Eu até já postei lá, mas está programado para ficar disponível para vocês a partir das 8 de amanhã. Pode ser dupla, sim, Sofia. Sem problema. Aí vocês vão, em duplas ou equipe, escolher um dos períodos da história da educação. Para que a gente não deixe nenhum período de fora, eu vou abrir hoje ainda, logo aqui, logo em seguida, depois dessa aula, eu vou abrir lá no mural do Classroom uma chamada com esses 6 períodos da história da educação. Vou anotar os 6 períodos lá. E ali mesmo, nessa minha mensagem, vocês vão ter ali a possibilidade de incluir os comentários de vocês embaixo da mensagem. Vocês podem comentar. Nos comentários, eu peço que vocês coloquem quais são as equipes e qual o período da história da educação que cada equipe escolheu para a gente. E aí vocês vão cuidando, vocês mesmos vão ficar observando o que já foi escolhido e o que não foi escolhido, para que a gente consiga fechar todos os períodos, para que tenha equipe trabalhando com todos os períodos, tá bom? Mas aqui, só para continuar essa explicação, vocês escolhendo os períodos, aí vocês vão, o item 2 desse roteiro simplificado aqui, ó, vocês vão desenvolver estudos adicionais na internet e selecionar recursos para montar um mural virtual. É preciso aprender a usar o aplicativo Padlet. Vocês não precisam baixar o Padlet, vocês podem usar ele online, não é necessário baixar. Vão usar online, você só tem que abrir uma conta que é gratuita. Todos os membros da equipe abrem uma conta no Padlet e um dos membros vai ser o cabeça da equipe. Por quê? Porque o mural digital tem que ser aberto em uma das contas. Mas todos os membros que, tendo conta no Padlet, podem postar no mural daquele que abriu o mural. Bom, um abre o mural, mas todos podem postar ali dentro. E precisa postar, porque é um trabalho em equipe. Eu vou querer ver a postagem com a equipe toda participando. Vocês vão ter lá um modelo de mural, os tutoriais, todos disponíveis amanhã na sala do Classroom. Junto com o roteiro da atividade, vai ter um modelo de mural feito nessa mesma disciplina por uma outra turma. E vocês vão ter os tutoriais. Aí vocês vão estruturar esse mural, que deve contar com a colaboração de todos, como eu já falei, e postar no mural da sala virtual. Mural da sala virtual eu vou mostrar para vocês. Na quinta-feira eu posto lá um exemplo para vocês me seguirem e fazerem as postagens de vocês, que é o que quando vocês criarem um mural, ele vai ficar assim mais ou menos. Esse aqui, na verdade, o Padlet, ele tem outras opções de formato para o mural. Vocês podem escolher, isso eu vou deixar livre para vocês. Vocês escolhem, mas esse aqui é básico. E vejam aqui, ó. Então, vocês vão escolhendo na internet, na pesquisa de vocês, o que vocês vão incluir no mural sobre aquele período da história que vocês escolheram, período da história da educação. E aí vocês vão postando dentro desse mural digital. E vejam aqui em cima de cada postagem, aqui está escrito professor Mário César Castro. Foi o autor desse mural aqui. E ele que postou, fez todas essas postagens.
Por isso que eu estou falando, tem que cada membro da equipe tem que postar, porque aí vai aparecer o nome de quem postou. Cada um desses textinhos aqui, dessas janelinhas, vai aparecer o nome de quem postou. Não pode estar no nome de um só, né? Tem que ser da equipe toda. Mas lá em cima, ó, lá no cantinho esquerdo, lá no alto, em cima do título, o título é Polo Sentão SAA. Lá em cima está escrito professor Mário César Castro. Ali é a conta, está no nome dele. Foi aberto esse mural no nome dele. No mural de vocês vai aparecer ali em cima o nome daquele membro da equipe que abriu o mural. Mas em cada postagem aparece o nome de quem postou. Aqui no caso foi só uma pessoa, foi o mesmo professor Mário. Ok?